Olá, queridos e queridas, graça e paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, que a presença dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que ele cumpra em você todo o seu querer, toda a sua vontade, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu quero agradecer o privilégio que você me concede de poder entrar na sua casa através do meu canal, trazendo uma palavra de Deus, trazendo um recadinho de Deus para a sua vida. Se essa é a primeira vez que eu tenho esse privilégio, permita-me apresentar. Sou a pastora Ana Lúcia Petri, também fomos ungidos apóstolos, eu e meu esposo. Nós residimos em Camboriú, Santa Catarina. Nós temos um ministério chamado Ministério Único Caminho e um instituto chamado Instituto Único Caminho, que é um ministério de ensino ao corpo de Cristo. E o nosso objetivo é servir a igreja. Então, antes de nós passarmos a palavra, eu quero te pedir um favor. Que você se inscreva no meu canal, que você clique no sininho para receber todas as atualizações, as notificações, porque sempre na segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Que você comente, compartilhe, se precisa de uma oração, sabe, que você tenha total liberdade, e eu quero te pedir que você me ajude a alavancar esse canal. Sabe, tem muita coisa que não edifica sendo compartilhada, e eu gostaria muito que você se unisse comigo e nós pudéssemos compartilhar a palavra de Deus, porque eu tenho aprendido que basta uma palavra de Deus para uma vida ser transformada. Tenho aprendido que a palavra de Deus, ela não precisa de mais nada, porque ela é o verbo de Deus, ela não é simplesmente um livro, ela é o verbo de Deus, ela é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa palavra, ela é viva e eficaz, e ela pode transformar a vida de alguém. Eu creio no Evangelho, que transforma a vida das pessoas. Tem transformado a minha vida e a vida de muitas pessoas que eu conheço. E eu quero te incentivar a ouvir a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a buscar a voz de Deus, sabe? Nós estamos vendo muitas coisas acontecerem no nosso tempo. Literalmente, queridos, os céus estão falando, há sinais nos céus, há muitas profecias se cumprindo e nós precisamos abrir os nossos ouvidos e abrir os nossos corações para ouvirmos aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu quero deixar um recadinho para o seu coração hoje. E eu acordei hoje com um desejo muito grande no meu coração, e eu creio que é pelo Espírito Santo, de trazer uma palavra que alguns dias atrás nós tivemos o privilégio de estar em Jaraguá do Sul, juntamente com o Ministério Mevan. Nós estivemos lá na fazenda O Leão da Montanha, uma fazenda no monte, um lugar lindo, um lugar maravilhoso. Vivemos dias tremendos, maravilhosos na presença de Deus, onde tudo falou, sabe? Tudo falou conosco. Houveram muitas restaurações, muitas curas, muitas mulheres naquele lugar, sabe? Foram restauradas. Muitos ministérios foram destravados e eu sou muito grata a Deus por isso. E eu até quero deixar um beijinho no coração das minhas amadas irmãs, das minhas amigas, né? Porque eu creio que existem amizades que nós conhecemos aqui e que não começaram aqui, mas começaram no céu. Dessa forma eu me senti, como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. Foi um tempo maravilhoso e eu creio que nasceu aqui na Terra uma amizade muito poderosa e que vai durar, né, para sempre, até Jesus voltar. Então, um beijo, minhas amadas de Jaraguá do Sul, do Ministério Mevan. Eu amo cada uma de vocês. Já estou com saudades e aguardando o privilégio de poder estarmos juntas novamente. Amém? Mas eu preciso te dizer, você que não esteve conosco lá, que nós tivemos um retiro e o tema do retiro foi a parábola da dracma perdida. E é lógico que em um curto espaço de tempo nós não podemos ministrar tudo que foi ministrado ali naquele lugar, até porque o que foi para ali, foi para aquele momento. Mas o meu coração está ardendo para ministrar pelo menos a introdução, para falar pelo menos algumas coisas que eu creio são muito pertinentes para as nossas vidas.
O livro de Lucas, no capítulo 15, ele vai contar a respeito de 3 parábolas. Na verdade, Jesus ele já estava contando parábolas ali, né? Nós observamos isso no capítulo 14 já, ele estava na casa de um dos principais dos fariseus e ele já estava contando parábolas, porque essa era a maneira de ele se expressar, trazendo realidades que a gente conhece, né? Que a gente está familiarizado, para explicar acerca do reino de Deus. E o propósito do ministério de Jesus sempre foi mostrar o reino, né? Estabelecer o reino aqui na terra, sendo nosso exemplo e querendo, lógico, que hoje a gente dê continuidade a essa chamada, a esse ministério. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Pois bem, ele estava ali contando algumas parábolas e no capítulo 15 de Lucas, vai dizer que se achegaram ali àquela casa alguns cobradores de impostos, alguns publicanos e também alguns pecadores. E fariseus não gostavam desse tipo de gente. E o Senhor Jesus, então, ele vai, vamos dizer assim, mudar o discurso e ele vai falar a respeito de outras 3 parábolas. Ele vai contar a parábola do pastor, né, da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Então, se nós fôssemos resumir o capítulo 15 de Lucas, é um capítulo que fala a respeito de coisas que se perderam e que foram encontradas. Na parábola do pastor, né, na parábola da ovelha perdida, nós sabemos, o Pai, né, Deus, ele é o nosso pastor e nós somos aquela ovelha perdida que alguns momentos podemos sim nos perder e nós estávamos perdidos. E a palavra de Deus diz que o pastor ele larga 99 ovelhas, ele tinha 100 ovelhas e ele larga 99 ovelhas no aprisco, né? E ele vai buscar aquela ovelha que tinha se perdido. Na parábola do filho pródigo, nós sabemos também, Deus, ele é o Pai, ele é o nosso Pai. E nós somos o filho que às vezes, né, vamos embora da casa do Pai por nosso próprio desejo, por livre vontade, por nossa escolha. Então, diferente da parábola da ovelha perdida, o pai ele não foi buscar a ovelha, ele não foi buscar o filho, mas ele esperou todos os dias da sua vida até o dia em que finalmente o filho cai em si e volta para casa. E quando volta para casa, descobre que sempre teve lugar para ele na casa do pai. E até mesmo aquele irmão que ficou chateado porque o irmão tinha ido embora e agora estava sendo recebido com festa, recebe uma lição também, porque o pai diz para ele: filho, tudo que eu tenho é teu, todas as minhas coisas são tuas. Então há lugar para o filho e há direito a uma herança que para recebermos basta sermos filhos e nós podemos usufruir como filhos de tudo aquilo que o pai tem para nós. Não precisamos mendigar, não precisamos, sabe, ficar implorando. Não, nós podemos usufruir de todas as bênçãos que o Pai já tem para nós, que já estão preparadas para nós, desde antes da fundação do mundo. A parábola da dracma perdida, ela também fala de algo que se perdeu e que foi encontrado. Mas ela tem uma peculiaridade diferente, porque a mulher perdeu uma dracma e ela perdeu essa dracma dentro de casa, né? E eu acho muito interessante que então não foi o pai e nem foi o pastor que foi buscar o que ficou esperando, mas foi a própria mulher que foi procurar a sua dracma. E também, meus amados, a mulher sou eu, a mulher é você. E o pai, onde está o pai? O pai é aquele que nos deu as dracmas, né? A dracma, ela era uma moeda equivalente a um denário, né? Eu acredito que o valor dela, eu ouvi dizer que o valor dela era equivalente ao salário de um dia de trabalho. E ela tinha 10 dracmas, né? Mas mais importante do que o valor financeiro era o valor espiritual, o valor emocional, né? O valor em si que essa dracma tinha, porque veja, era um conjunto de 10 dracmas.
ou seja, era um dote, era um presente, era algo que o pai deu a ela. E nós recebemos do nosso pai algumas dracmas, alguns valores, coisas muito importantes, sabe? E eu quero te dizer, nós precisamos valorizar o que o pai nos deu, nós precisamos honrar o que o pai nos deu, nós precisamos usar, ter zelo, cuidar, sabe? Dar honra a tudo aquilo que o pai nos deu, porque não foi pouco que o pai nos deu. E Jesus, ele vai começar essa parábola exatamente dessa forma. Ele vai dizer: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar? Ou seja, o padrão, o que Jesus espera, o que o Pai espera, é que a gente age assim, né? Percebeu que perdeu, acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Mas a pergunta é: qual é a mulher que não faz isso? Qual é o tipo de mulher, qual é o tipo de pessoa que, ao perceber que perdeu algo valioso, não vai procurar? E a resposta é, queridos, quem não valoriza o que tem. Quem não valoriza o que recebeu dos céus. Quem não valoriza o que recebeu do Pai. Quem não dá valor, quem não honra. E lá no Antigo Testamento conta a história de 2 irmãos, Esaú e Jacó. E Esaú, por ser o filho mais velho, por ser o primogênito, recebeu a bênção da primogenitura, mas ele trocou com Jacó a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Ele dizia: de que me vale a bênção da primogenitura se eu estou a morrer de fome? Ou seja, ele não deu valor, ele desonrou, ele não deu honra e ele trocou. E a palavra vai dizer que ele buscou depois um lugar de arrependimento e não conseguiu encontrar. Isso é muito sério, queridos. Também na parábola dos talentos, Jesus, ele conta que um senhor, ele foi embora, ele saiu de viagem, mas antes de ir, ele chamou os seus servos e deu alguns talentos. A um ele deu 10, a outro ele deu 5 e a outro ele deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E passado algum tempo ele voltou e foi requerer dos seus servos o que fizeram com aqueles talentos. O que tinha 10 talentos trabalhou e granjeou, ou seja, acumulou ainda mais 10, conquistou ainda mais 10 talentos. O que tinha 5, da mesma forma, ele trabalhou e conquistou outros 5. Mas aquele que tinha somente 1, ele disse que por achar o Senhor duro, mau, severo, ele teve medo e enterrou o seu talento. E a parábola vai contar que o Senhor então tirou aquele único talento que aquele seu servo tinha e deu ao que tinha mais. E aí a parábola vai dizer que aquele servo mau e infiel foi colocado, vamos dizer assim, no mesmo lugar que os pecadores que não se arrependem. No mesmo lugar que um ladrão, que um estuprador, que um assassino, que uma prostituta, que alguém que a palavra de Deus diz que ficarão de fora do reino dos céus. E essa pessoa, ela vai para esse mesmo lugar, e isso sempre me chocou, só porque ele enterrou o seu talento. Mas é exatamente por isso, queridos, porque ele recebeu algo dos céus e ele não honrou, ele não valorizou. Então, através dessa parábola da dracma perdida, o Senhor está nos chamando a atenção, Ele está dizendo para nós que nós recebemos algo dos céus e isso tem muito valor. E nós precisamos valorizar. E se perdemos, ao perceber que perdemos, queridos, nós precisamos acender a candeia, varrer a casa e procurar diligentemente até encontrar. Porque veja, era um conjunto de dracmas e quando uma se perde, aquele conjunto, ele também perde a sua forma. Quantas vezes nós perdemos algumas coisas que o Pai nos deu e vamos perdendo assim as nossas características, vamos perdendo a nossa identidade, já não somos mais como éramos. E eu vou te dizer, às vezes as pessoas nem percebem que nós perdemos, mas quem perdeu sabe que perdeu. E eu não sei, querido, se você perdeu algo, eu sei a respeito das dracmas que eu perdi. E eu também estou procurando.
acendi a candeia é a palavra de Deus. A palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E olhando para a palavra de Deus, quando a luz vem, nós conseguimos enxergar muitas coisas que antes nós não víamos. Sabe, estou varrendo a casa para tirar toda a sujeira, porque no meio da sujeira a gente não encontra os nossos valores, as coisas preciosas que nós perdemos. E eu estou procurando diligentemente porque eu quero encontrar todas as minhas dracmas. Eu não sei se você, como eu, perdeu algumas dracmas. Eu não sei se você, como eu, perdeu algumas coisas valiosas. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você já não ora mais como antes. Quem sabe, meu querido, minha querida, você já não medita mais na palavra como antes. Quem sabe antes você pregava e hoje não prega mais. Quem sabe antes você adorava e hoje não adora mais. Quem sabe antes você dançava e hoje você não dança mais. Quem sabe antes você amava e hoje você perdeu o primeiro amor. Você já não ama mais da mesma forma. Eu não sei, querido, cada um sabe de si e eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te alertar e para te acordar e para te pedir, por favor, acende a candeia da tua vida, da tua casa, varre a tua casa e procura diligentemente até encontrar, porque o noivo está voltando e quando ele voltar, ele espera nos encontrar com todas as nossas dracmas. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. E eu quero orar por você e por mim nesse momento, em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, Tu és aquele que geras em nós, tanto o querer como o efetuar. Pai, quem sabe quantas coisas nós perdemos e por termos perdido dentro de casa, a gente deixa para lá. Depois eu procuro e o tempo vai passando e a gente não procura. E aí a gente acaba até se esquecendo das coisas que perdemos. Mas, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos deu é valioso, é valoroso. E eu quero, em nome de Jesus, te pedir que nesse momento, a começar em mim e também o meu irmão e a minha irmã que me ouvem, que o Senhor venha gerar em nós esse querer. Venha nos trazer à memória o que perdemos e venha gerar o desejo de nós buscarmos tudo aquilo que perdemos e que nós possamos voltar a ser como éramos na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que da mesma forma como aquela parábola diz que quando encontrou aquela mulher, ela chamou as vizinhas e amigas e ela disse, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha dracma perdida. Eu oro, Senhor, para que muitos testemunhos hajam por causa dessa palavra, porque muitas pessoas vão encontrar as suas dracmas e então vão festejar, vão se alegrar na tua presença. E maior ainda é a festa do céu, porque a tua palavra diz que a festa no céu cada vez que um pecador se arrepende. Eu oro assim e já te agradeço em nome de Jesus. Que tudo nas nossas vidas seja para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e graças a Deus. Aleluia. Amém, meu querido. Recebe essa palavra como de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E eu quero deixar um abraço no seu coração. Quero te dizer que eu amo muito você, por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra. E desejo que em breve a gente possa estar junto para mais um vídeo, para mais uma palavra. Se Ele assim nos permitir, nós estaremos aqui. Muito obrigado você que me ouve, um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.